Você já imaginou como era a vida de uma criança no Egito Antigo? O que elas aprendiam na escola, como eram as aulas, quem podia estudar e o que significava ser um bom aluno em uma das civilizações mais antigas do mundo? Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir o que as crianças egípcias aprendiam nas escolas. Um universo onde o conhecimento era sagrado e reservado apenas a poucos privilegiados. Vamos entender como eram as lições, os professores, os castigos, os sonhos e até os instrumentos usados para escrever nas margens do Nilo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos começar a nossa viagem pela educação no Egito Antigo. O Egito Antigo era uma civilização onde o conhecimento tinha o brilho do sagrado. Aprender a ler e escrever não era apenas uma habilidade, mas um privilégio reservado a poucos. Em meio ao calor das margens do Nilo, a maioria das crianças crescia longe das escolas. A vida delas se passava nos campos, ajudando os pais na colheita do trigo, cuidando dos animais ou trabalhando nas oficinas, moldando o barro, trançando cestos ou afiando ferramentas. A infância era curta e logo o dever chamava. Mas havia um pequeno grupo que seguia um caminho diferente, o dos que nasciam destinados a segurar o cálamo, a pena de junco com que se escreviam as palavras dos deuses. Essas crianças pertenciam, em geral, às famílias de escribas, sacerdotes e altos funcionários. A educação era uma herança passada de pai para filho, uma continuidade de prestígio e respeito. O saber não se comprava nem se improvisava. Ele era conquistado dentro das paredes silenciosas das escolas anexadas aos templos. O jovem aluno que aprendia a escrever o nome dos faraós e a registrar as colheitas não era apenas uma criança estudando, era alguém tocando o divino, manipulando símbolos que ligavam o mundo dos homens ao dos deuses. No imaginário egípcio, o deus Thoth era o guardião da escrita e da sabedoria. Acreditava-se que ele havia concedido aos humanos a capacidade de registrar o tempo, as leis e a própria ordem do universo. Por isso, dominar as palavras era participar da criação. Um escriba não era visto como um simples funcionário. Ele representava a continuidade do equilíbrio, a Ma'at, a harmonia que sustentava o cosmos. Saber escrever era, portanto, um ato de poder e fé, e apenas uma elite podia carregá-lo. Os pais que sonhavam com esse futuro para os filhos viam na educação uma forma de ascensão social. Um menino que se tornasse escriba podia escapar da dureza do trabalho manual e alcançar cargos no palácio, nos templos ou nas obras do Estado. O caminho, porém, era longo e árduo. O aprendizado exigia disciplina, obediência e anos de estudo. Mas o prêmio era grande, o respeito da comunidade e uma vida menos sujeita às agruras do sol e do trabalho pesado. Enquanto isso, nas aldeias e povoados, a maioria das crianças vivia outro tipo de aprendizado, o da prática. Elas aprendiam observando os pais, imitando gestos, repetindo tarefas. As meninas ajudavam as mães a preparar o pão, fiar o linho e cuidar da casa. Os meninos aprendiam o ofício do pai, fossem agricultores, pedreiros, barqueiros ou artesãos. O saber era passado de geração em geração, sem papiros, sem cálamos, sem mestres severos. Era o conhecimento da vida cotidiana, essencial para que o Egito prosperasse, mesmo que invisível nas inscrições das tumbas e templos. Mas o contraste entre esses dois mundos era profundo. Enquanto uns dominavam os segredos da escrita e dos números, outros viviam na oralidade, transmitindo histórias, canções e tradições por meio da fala. No Egito, o saber era o que dividia os homens em castas de poder. Quem sabia escrever tinha acesso ao coração do Estado. Controlava impostos, registrava acordos, contabilizava grãos e ditava as ordens do faraó. Era uma função que unia prestígio,
responsabilidade e privilégio. As escolas, chamadas casas da instrução ou casas da vida, eram vistas quase como extensões dos templos. Lá se aprendia não apenas a escrever, mas também a servir. Estudar significava entrar para uma tradição milenar, onde cada palavra escrita devia ser perfeita, cada traço um reflexo da ordem divina. O erro, mais do que uma falha, era uma quebra de harmonia. Para uma criança egípcia comum, ver um escriba trabalhando devia parecer quase mágico. Ele transformava o silêncio em palavras, a tinta em poder. O menino camponês via o escriba registrar os números das colheitas e talvez sonhasse com aquele mundo distante, onde o trabalho era feito com as mãos limpas, sob a sombra das colunas dos templos. Mas raramente esse sonho se tornava realidade. O caminho até as escolas estava fechado para quase todos. Essa separação entre os que sabiam e os que não sabiam não era apenas social, era espiritual. O Egito acreditava que o conhecimento mantinha o mundo funcionando. Era o saber que fazia os templos existirem, que permitia os rituais, que registrava a história dos faraós. Assim, ensinar e aprender eram atos sagrados, partes do mesmo ciclo que ligava o homem aos deuses. E dentro desse contexto, a escola não era apenas um lugar de aprendizado, mas um espaço de iniciação. O aluno que atravessava suas portas deixava de ser apenas uma criança. Tornava-se parte de uma linhagem de guardiões da palavra. A partir dali, ele carregaria o peso e o privilégio de preservar o que o Egito mais valorizava: o conhecimento. Era esse o coração da educação egípcia, uma ponte entre a vida comum e o sagrado, entre o trabalho das mãos e o poder das palavras. Um caminho reservado a poucos, mas reverenciado por todos. Porque no Egito Antigo, aprender a escrever não era apenas aprender um ofício. Era, acima de tudo, aprender a deixar sua marca no tempo e talvez tornar-se imortal. As escolas egípcias não eram lugares grandiosos. Não havia colunas de pedra ou pátios adornados, mas salas simples, muitas vezes construídas junto aos templos ou dentro dos prédios administrativos das cidades. Ali, entre paredes de barro, nascia o saber que sustentava o império. Era nesses espaços silenciosos e quentes que as crianças aprendiam a arte da escrita e da contagem, os dois pilares que mantinham a ordem do Egito. Logo ao amanhecer, os alunos chegavam, trazendo pequenas tábuas de madeira onde praticariam seus exercícios. Sentavam-se no chão, lado a lado, com as pernas cruzadas, formando fileiras irregulares diante do mestre. Não havia cadeiras nem mesas. Cada aluno trazia consigo uma bolsa de linho com o material indispensável: um cálamo, o fino bastão de junco usado como pena, uma paleta com 2 pequenos sulcos para a tinta preta e vermelha e, às vezes, um pedaço de papiro quando o material era concedido. Para os iniciantes, o mais comum era praticar em fragmentos de cerâmica ou lascas de calcário, pois o papiro era valioso demais para os primeiros erros. A tinta era feita de maneira artesanal, misturando fuligem com água ou com a seiva de plantas, e conservada em pequenos recipientes. O preto servia para o texto principal, o vermelho para os títulos e correções. A cada traço, o aluno precisava dominar a firmeza das mãos e o ritmo da respiração. Escrever era quase um ritual, um gesto preciso, paciente e reverente. O mestre observava tudo com olhar severo. Era uma figura respeitada, temida e admirada. Sua função não era apenas ensinar letras e números, mas moldar o caráter de seus alunos. Acreditava-se que instruir era um dever sagrado, e o mestre carregava em si parte da autoridade dos deuses. A voz dele era lei dentro da sala. Muitos o chamavam de pai da instrução, pois era ele quem conduzia o aluno pelos caminhos da sabedoria e da obediência. As aulas começavam cedo e duravam o dia inteiro. O calor aumentava, o vento trazia o cheiro da areia do deserto,
Mas os alunos permaneciam ali, copiando, repetindo, memorizando. A rotina era marcada pela repetição exata das palavras. O aluno ouvia, copiava e recitava, até que cada símbolo ficasse gravado na mente. A escrita egípcia era complexa, exigindo anos de prática. Primeiro vinham os sinais mais simples, depois as combinações, até que o estudante dominasse os hieróglifos e a escrita hierática. Uma versão mais rápida e usada no dia a dia administrativo. O som dentro da escola era um murmúrio constante, um coro de vozes infantis, repetindo frases e números, como se a repetição fosse uma oração. Cada erro era notado. O mestre corrigia sem piedade. A disciplina era rígida e, muitas vezes, reforçada com punições físicas. Um aluno desatento podia receber uma palmatória nas costas ou nas mãos. Havia ditados antigos que diziam: as orelhas do menino estão nas costas. Ele escuta quando é castigado. A educação egípcia não era feita para o conforto, mas para a formação de homens obedientes e precisos. Mesmo assim, havia uma espécie de harmonia naquele rigor. Os alunos mais velhos ajudavam os mais novos, explicando as lições, corrigindo os traços e guiando os iniciantes nos primeiros exercícios. Criava-se uma hierarquia natural dentro da sala, onde cada um tinha seu lugar e sua responsabilidade. O aprendizado era coletivo, mas o mérito era individual. Todos sabiam que o saber era um degrau que se subia lentamente e que cada traço bem feito aproximava o aluno do prestígio que esperava no futuro. De tempos em tempos, o mestre escrevia um modelo no papiro ou na tábua de madeira, e os alunos deviam copiá-lo com perfeição. Textos clássicos, provérbios e máximas morais eram usados como base. As frases ensinavam não apenas a escrita, mas também os valores da sociedade: respeito, obediência, humildade e lealdade ao faraó. Assim, cada linha escrita era também uma lição de conduta. Os intervalos eram curtos. Alguns alunos aproveitavam para sair e beber água, outros ficavam quietos, revisando as palavras que ainda tropeçavam em suas mentes. O ambiente, apesar da severidade, tinha uma energia de propósito. Havia um senso de dever que pairava sobre todos, um entendimento de que estavam participando de algo maior que eles mesmos. A continuidade do saber egípcio que já durava milênios. O mestre, sentado em uma pequena elevação de pedra, observava. Sabia que entre aquelas crianças talvez estivesse o futuro escriba de um templo, o contador de grãos de um armazém real ou o registrador de decretos do faraó. Por isso exigia tanto. Cada erro era uma ameaça à ordem, e cada acerto uma prova de que o equilíbrio, a Ma'at, estava sendo mantido. O dia terminava quando a luz começava a desaparecer das janelas de barro. Os alunos guardavam seus materiais, lavavam as mãos sujas de tinta e voltavam para casa em silêncio. Alguns carregavam o orgulho de terem agradado o mestre, outros o peso de uma repreensão. Mas todos sabiam que no dia seguinte tudo recomeçaria. As mesmas palavras, os mesmos traços, o mesmo esforço. Naquele mundo antigo, a escola era um microcosmo do Egito, hierárquico, disciplinado e profundamente religioso. Cada gesto tinha um significado, e cada lição era uma forma de participar da grande ordem do universo. O aprendizado não terminava quando a aula acabava. Ele continuava na mente, nos sonhos, nas repetições silenciosas que o aluno fazia enquanto caminhava para casa sob o céu dourado do entardecer. E assim, entre o som das vozes e o cheiro da tinta, formavam-se os futuros guardiões da escrita, aqueles que dariam forma às palavras que o tempo jamais apagaria. O que se aprendia nas escolas egípcias ia muito além das letras e dos números. O ensino era uma longa jornada, feita de repetições, símbolos e significados ocultos. Cada traço, cada palavra, cada cálculo carregava a força de uma tradição que ligava o homem ao divino. Aprender a escrever era aprender a tocar o sagrado,
E o aluno que dominava essa arte ganhava o direito de dialogar com o tempo e com os deuses. Nos primeiros anos, o foco estava na base da escrita. O aluno aprendia os sinais mais simples, as figuras que representavam objetos concretos. O pássaro, o sol, a casa, a água. Depois vinham os símbolos mais complexos, aqueles que expressavam sons e ideias. Os hieróglifos eram um sistema vasto, com centenas de sinais, cada um com seu valor e sua beleza. Copiá-los exigia paciência e perfeição. O traço precisava ser firme, as proporções precisas, o alinhamento impecável. Um erro podia alterar completamente o sentido da palavra. Com o tempo, os estudantes também aprendiam a versão cursiva da escrita, a chamada hierática, usada para textos administrativos, cartas e registros cotidianos. Enquanto os hieróglifos eram reservados aos templos, às tumbas e aos monumentos, a escrita hierática era a linguagem prática do dia a dia. Ela fluía mais rápido, acompanhando o ritmo da burocracia e da contabilidade do império. Um bom escriba precisava dominar as duas, alternando entre a solenidade dos hieróglifos e a agilidade da hierática. Mas escrever não bastava. Era preciso entender o que se escrevia. Assim, os alunos também estudavam leitura e gramática. Textos antigos, máximas morais e hinos religiosos eram usados como exemplos. O estudante copiava e depois lia em voz alta, até que as palavras se tornassem familiares. A gramática egípcia era cheia de sutilezas, e o domínio da língua era visto como sinal de inteligência e virtude. O erro gramatical era quase um erro moral, uma desatenção diante da perfeição divina da linguagem. A matemática também ocupava um lugar central. O Egito era uma civilização que dependia de medições e cálculos precisos. O Nilo, com suas cheias anuais, obrigava os egípcios a redefinir fronteiras, calcular áreas e redistribuir terras. Os alunos aprendiam a contar, somar, subtrair e multiplicar com base em sistemas decimais, usando pedras, cordas e pequenas figuras para representar os números. Aprendiam a medir terrenos, calcular o volume de silos e estimar a quantidade de grãos colhidos. Cada operação tinha uma aplicação concreta, a administração do império. A aritmética era acompanhada de noções de geometria. O aluno aprendia a desenhar ângulos, medir distâncias, dividir áreas, habilidades indispensáveis para arquitetos, engenheiros e construtores. Aquelas lições aparentemente simples sustentavam a construção de templos, pirâmides e canais. A escola, portanto, era a base silenciosa sobre a qual se erguiam as obras grandiosas do Egito. Mas não se tratava apenas de ciência e técnica. O conhecimento também tinha um papel moral. Muitos dos textos copiados pelos alunos eram tratados de sabedoria, repletos de conselhos e advertências. Dentre os mais famosos estava o Ensinamento de Ptahhotep, um conjunto de máximas escritas séculos antes e transmitidas de geração em geração. Nele, o jovem aprendiz lia frases como: "Não sejas arrogante por causa do teu saber. Consulta o ignorante e o sábio, pois o limite da arte não existe." Essas lições moldavam não apenas o intelecto, mas o caráter. A escola ensinava a servir ao Estado, aos deuses e à ordem cósmica. O aluno era instruído a ser obediente, respeitoso e moderado. A educação moral era inseparável da instrução técnica. O escriba ideal era um homem disciplinado, prudente e leal. O saber sem virtude era considerado perigoso, pois a escrita tinha poder, o poder de registrar, de ordenar, de eternizar. Era preciso que esse poder estivesse nas mãos de quem soubesse usá-lo com sabedoria. As lições também incluíam textos religiosos. Os hinos dedicados a deuses como Ra, Ísis e Osíris eram copiados como exercícios de escrita e recitados como orações.
Ao escrever os nomes divinos, o aluno aprendia a respeitar o mistério da linguagem sagrada. Muitos acreditavam que as palavras tinham vida própria e que escrever o nome de um Deus era invocar sua presença. Assim, cada aula se tornava também um pequeno ritual. A escrita, no Egito, era uma ponte entre o humano e o eterno. As inscrições nas paredes dos templos, as fórmulas nos papiros funerários, as contas registradas nos armazéns, tudo nascia do mesmo gesto, o traço do cálamo sobre a superfície lisa. O aluno que aprendia a dominar esse gesto passava a carregar uma herança divina. Dizia-se que Thoth, o deus da sabedoria, observava os escribas e guiava suas mãos. Por isso, aprender a escrever era também um ato de devoção. Mas a escola não ignorava a realidade prática. O futuro escriba precisava estar pronto para servir em qualquer função. Calcular impostos, registrar contratos, catalogar oferendas, anotar o número de trabalhadores em uma obra. A exatidão era vital. Um erro em um número podia significar o desequilíbrio das contas do templo, a falta de alimento em um armazém ou até uma falha em um ritual. O ensino, portanto, combinava a precisão técnica com o rigor moral e espiritual. Com o passar dos anos, o aluno se tornava capaz de escrever textos completos, realizar cálculos complexos e compreender a língua dos deuses. Seu treinamento o preparava para integrar a elite intelectual do Egito, homens cuja escrita sustentava o funcionamento do império e cuja mente era moldada pelo silêncio das salas de instrução. Assim, a escola egípcia formava mais do que escribas. Formava guardiões da ordem, transmissores de sabedoria e mediadores entre o mundo visível e o invisível. Cada traço era um voto de fé na eternidade. E cada palavra escrita era um tijolo na construção simbólica do Egito, esse imenso templo erguido sobre o poder do conhecimento. Dentro das salas silenciosas do Egito Antigo, entre o som das vozes que recitavam palavras sagradas e o arranhar do cálamo sobre a madeira, pulsava algo profundamente humano. A escola, embora marcada pela rigidez e pela disciplina, era também um espaço de sonhos, emoções e pequenas vitórias diárias. As crianças egípcias, com suas túnicas simples e rostos cobertos de poeira, viviam uma rotina intensa, mas carregada de significado. O mestre, figura central naquele universo, impunha respeito desde o primeiro instante. Sentava-se em uma posição elevada, observando atentamente cada aluno. Seu olhar era firme, e sua voz, quando se erguia, fazia cessar qualquer murmúrio. A autoridade dele era incontestável. Acreditava-se que o professor era o intermediário entre o saber e o aluno, um condutor da sabedoria dos deuses. Por isso, sua palavra tinha peso. Ele corrigia com dureza, elogiava com parcimônia e exigia obediência absoluta. Muitos alunos o temiam, e não sem razão. A educação egípcia acreditava que o aprendizado vinha tanto pelo esforço quanto pela disciplina física. Um erro descuidado podia ser punido com palmadas ou golpes leves com uma vara de junco. Frases como "o ouvido do aluno está nas costas", "ele escuta quando é castigado", eram ditos comuns nas escolas. Aos olhos modernos pode parecer cruel, mas naquele tempo a severidade era vista como prova de zelo. O mestre que punia, punia para ensinar, e o aluno que suportava com paciência demonstrava força e virtude. Mas, sob essa aparência rígida, havia também admiração. O mestre era um modelo de sabedoria, alguém que dominava o poder da escrita e que, com um simples traço, podia registrar a vontade dos deuses ou as ordens do faraó. Para as crianças, ele representava o destino ao qual aspiravam, o de se tornarem escribas, homens de prestígio e inteligência respeitados por todos. E, apesar do medo, havia orgulho em estar sob sua tutela. Os alunos formavam entre si uma pequena comunidade,
Partilhavam os mesmos cansaços, as mesmas dúvidas, os mesmos castigos e conquistas. Entre as fileiras, nas pausas do dia, surgiam risadas contidas, trocas de olhares e gestos de amizade. Um menino ajudava o outro a segurar o cálamo corretamente, a traçar os símbolos mais difíceis, a recordar uma frase esquecida. Alguns mais velhos assumiam o papel de auxiliares do mestre, orientando os novatos, uma forma de consolidar o aprendizado e de ganhar confiança. Esses laços amenizavam o peso da rotina. Mesmo sob o calor escaldante e a rigidez das regras, a sala era também um lugar de pertencimento. As crianças sabiam que estavam ali por um propósito maior. Ao olharem para os papiros e tábuas cheias de linhas e sinais, viam mais do que exercícios, viam a promessa de um futuro diferente. A escola era o caminho para escapar da vida nos campos, para trocar o arado pelo cálamo, o trabalho pesado pela escrita. Era uma esperança que se construía dia após dia, letra por letra. Havia momentos em que o silêncio era quebrado por pequenas distrações. Um aluno deixava cair o tinteiro, outro ria baixinho de um erro do colega. Um terceiro se perdia em devaneios ao olhar para a janela de barro, imaginando o Nilo brilhando sob o sol. Nessas brechas, o mestre às vezes fingia não ver, talvez por entender que até a mente mais dedicada precisava respirar. E quando o rigor cedia por um instante, a sala se enchia de uma humanidade simples, feita de gestos cotidianos e pequenas alegrias. Para muitos alunos, a lembrança dos primeiros acertos ficava gravada na memória. O dia em que conseguiram escrever o próprio nome sem errar, o momento em que o mestre assentiu com um breve sorriso, ou a primeira vez que foram elogiados diante dos colegas, tudo isso tinha um valor imenso. Eram sinais de que estavam se aproximando do mundo dos escribas, de que começavam a dominar o poder das palavras. Mesmo as punições, por mais duras que fossem, acabavam se tornando parte do aprendizado. Havia um entendimento silencioso de que a dor do momento era passageira, mas o conhecimento adquirido ficaria para sempre. A escola era uma prova de resistência, um teste constante de paciência e perseverança. E, no fundo, cada aluno sabia que aquele esforço poderia mudar o destino de sua vida. Nas ruas de Tebas, Mênfis ou Heliópolis, um escriba era reconhecido de longe. Caminhava com postura altiva, carregando uma paleta e um rolo de papiro, símbolos do saber. Os alunos viam esses homens e sonhavam em alcançar tal posição. Sabiam que o caminho passava pelas salas abafadas, pelos dias longos e pelas lições repetidas até o cansaço. Mas também sabiam que do outro lado desse esforço havia a recompensa, o respeito, o conforto e o orgulho da família. À medida que o tempo passava, as crianças cresciam dentro da escola. Alguns se destacavam pela disciplina, outros pelo talento natural para a escrita ou os números. Com o passar dos anos, tornavam-se jovens aprendizes prontos para servir nos templos, nos armazéns ou nas obras do Estado. E quando deixavam a escola, carregavam não apenas o conhecimento técnico, mas também a lembrança dos dias compartilhados, das risadas contidas, das repreensões, das manhãs sob o sol nascendo sobre o Nilo. A experiência escolar, com toda a sua dureza, forjava caráter. O medo do castigo ensinava cautela. O cansaço, resistência, o erro, humildade. E entre os olhos atentos do mestre e as mãos manchadas de tinta, nascia algo mais duradouro que qualquer papiro. O sentimento de pertencimento a uma tradição antiga, o orgulho de fazer parte de uma linhagem de escribas que mantinha viva a alma do Egito. Assim, mesmo entre punições e cansaço, havia beleza na escola egípcia. Era ali, no silêncio das palavras copiadas, que o futuro começava a ser escrito. Não apenas em tinta e papiro, mas na vida de cada criança que sonhava em transformar o próprio destino através do saber.
Quando o aluno egípcio deixava a escola, ele não abandonava o aprendizado, apenas trocava o espaço silencioso das lições pelo vasto cenário do Egito em movimento. O saber que havia adquirido tornava-se parte de sua identidade, moldando seu olhar, seu comportamento e seu destino. Aquele menino que um dia se sentou no chão, com uma tábua de madeira e um cálamo, agora carregava nas mãos o instrumento mais poderoso de sua civilização: a escrita. O escriba formado era uma figura de destaque. Em uma sociedade onde poucos sabiam ler, ele representava uma elite intelectual e espiritual. Sua função não era apenas registrar informações, mas dar forma à memória do Egito. Era ele quem anotava os decretos do faraó, contabilizava os grãos colhidos, registrava as oferendas aos templos e redigia contratos, cartas e inventários. Cada palavra escrita era uma peça no grande mecanismo que mantinha o império funcionando. Nos templos, o escriba trabalhava ao lado dos sacerdotes, copiando hinos e fórmulas sagradas, preservando os textos que seriam recitados nas cerimônias religiosas. Sua escrita não era apenas um registro, era parte do ritual. Ao transcrever o nome de um deus, ele acreditava participar de sua força. Nas bibliotecas dos templos, chamadas de Casas da Vida, esses homens cuidavam de rolos de papiro que continham o conhecimento acumulado de séculos. Ali, copiavam, corrigiam e traduziam, garantindo que nada do saber antigo se perdesse. Nos palácios e escritórios administrativos, os escribas eram os olhos e as mãos do Estado. Controlavam impostos, redigiam ordens, acompanhavam obras e faziam registros minuciosos de tudo o que acontecia. Sem eles, o governo não poderia existir. A escrita era a base da burocracia egípcia e os escribas, seus pilares invisíveis. Por meio de seus cálculos e relatórios, o faraó mantinha o controle sobre os campos, os templos e as cidades. Trabalhar como escriba significava viver entre duas dimensões, a prática e a simbólica. De um lado, havia a exatidão dos números, das contas e dos registros. De outro, a espiritualidade de lidar com palavras que, segundo a crença, tinham poder de criação. Era uma profissão que exigia tanto lógica quanto devoção. O escriba era o guardião da Ma'at, a ordem cósmica, a verdade e a justiça que sustentavam o universo. Sua escrita devia refletir essa harmonia. Cada traço, cada cálculo, cada relato era um tributo à estabilidade do mundo. Por isso, a educação egípcia não formava apenas técnicos, ela moldava caráter. Desde cedo, o aluno era ensinado a agir com equilíbrio, a respeitar a hierarquia e a servir com lealdade. A Ma'at era o eixo moral de toda a sociedade e o escriba era um de seus principais defensores. Ele devia ser justo, paciente, honesto e disciplinado. O saber, quando mal usado, poderia gerar o caos, e o caos era o oposto da Ma'at. Os textos morais que os estudantes copiavam na escola agora guiavam suas ações no trabalho. Frases como "sê silencioso e moderado em tuas palavras" ou "quem sabe ouvir saberá governar" tornavam-se princípios de vida. O escriba era treinado para ouvir antes de falar, para pensar antes de agir. Sua autoridade vinha não apenas do conhecimento, mas da serenidade com que o aplicava. A educação espiritual, por sua vez, ensinava que o homem instruído tinha uma responsabilidade maior perante os deuses. A escrita, afinal, era um dom sagrado. Usá-la exigia respeito. Um escriba que mentisse em seus registros ou cometesse injustiças feria a Ma'at e colocava em risco a harmonia divina. Por isso, muitos viam o ofício quase como um sacerdócio, uma vocação que unia mente e alma. O prestígio que acompanhava os escribas era visível em toda parte. Nos murais das tumbas, eles apareciam sentados em cadeiras, com o cálamo e o papiro em mãos, uma imagem de dignidade e poder.
Seus rostos serenos contrastavam com os dos trabalhadores curvados nos campos. Havia até ditados que exaltavam o ofício. O escriba não tem calos nas mãos. Sua ferramenta é o pensamento. Ser um escriba era escapar da dureza da vida física e ascender ao reino da razão e da palavra. Mas esse prestígio vinha com deveres. Esperava-se que o escriba servisse fielmente ao faraó, considerado o representante dos deuses na terra. Sua lealdade não era apenas política, era espiritual. O faraó simbolizava a continuidade da Maat e o escriba, ao registrar seus feitos, contribuía para eternizá-la. Assim, escrever era uma forma de culto, uma oferenda feita através do trabalho. O conhecimento, portanto, era uma forma de poder, mas também de responsabilidade. O escriba não governava, mas sustentava o governo. Não combatia, mas organizava as vitórias. Não construía templos, mas registrava os nomes de quem o fazia, garantindo que suas obras vivessem para sempre. Através de sua escrita, os reis eram imortalizados, os deuses lembrados e o Egito mantido em ordem. Com o passar dos anos, muitos desses homens tornavam-se mestres, assumindo o papel que antes fora de seus próprios professores. Assim, o ciclo se completava. O conhecimento era transmitido de geração em geração, sem cessar. A tradição da escrita nunca se perdia, porque sempre havia alguém ensinando, copiando, preservando. O Egito vivia através dessa continuidade, uma corrente de palavras que atravessava os séculos, e quando o escriba envelhecia, já cansado, podia olhar para trás com orgulho. Sua vida não fora marcada por batalhas nem monumentos, mas por linhas e símbolos que atravessariam o tempo. Ele havia cumprido seu papel na grande ordem do mundo, manter viva a memória. Porque no Egito antigo, lembrar era existir, e o escriba, com seu cálamo e sua paciência infinita, era o guardião dessa eternidade. Quando o sol se põe sobre as margens do Nilo e o céu se tinge de vermelho e ouro, o Egito parece silenciar por um instante, como se escutasse o eco das vozes antigas que um dia recitaram palavras sagradas nas escolas dos templos. Nesse silêncio, há mais do que lembrança. Há a presença de um povo que compreendia o saber como algo divino, uma dádiva dos deuses, um sopro de eternidade. Aprender, no Egito Antigo, nunca foi apenas dominar letras ou números. Era compreender o próprio mundo, a ordem das estrelas, o ciclo das cheias do rio, a harmonia que ligava o céu à terra e os deuses aos homens. Cada lição ensinava mais do que o conteúdo visível, ensinava o sentido da existência. O aluno, ao copiar pacientemente os hieróglifos, não apenas escrevia palavras, ele desenhava o universo, símbolo por símbolo, gesto por gesto. Cada traço era um pequeno ato de criação. Nas salas simples de adobe, iluminadas pela luz do amanhecer, as crianças aprendiam que a escrita era uma força viva. O cálamo tocava o papiro como se despertasse algo sagrado. E ao escrever o nome de um deus, o aluno acreditava que o estava invocando. Por isso, cada palavra era cercada de respeito. O erro não era apenas uma falha, era quase uma ofensa à harmonia do cosmos. O conhecimento, portanto, exigia humildade. A educação egípcia formava o espírito antes mesmo de formar a mente. O aluno aprendia a escutar, a observar, a respeitar os mais velhos, a agir com equilíbrio. A Maat, essa ideia profunda de ordem e justiça, estava presente em cada gesto. Saber escrever era compreender a Maat, era reconhecer o lugar de cada coisa no mundo. E aquele que dominava a escrita não apenas adquiria poder, mas assumia um dever, o de preservar a harmonia que sustentava o Egito. Por isso o escriba era mais do que um funcionário. Era um elo entre o homem e o divino. A tinta que corria em seu cálamo era a mesma que ligava o tempo dos deuses ao tempo dos mortais. Ele registrava o que os olhos viam, mas também o que o coração entendia.
Suas palavras não morriam com o vento, tornavam-se pedra, memória, eternidade. Os textos que hoje deciframos nas tumbas e templos são o testemunho vivo dessa herança, o desejo de permanecer, de não ser esquecido. Nas margens do Nilo, a sabedoria era uma forma de imortalidade. O corpo se desfazia, mas o nome, quando escrito, continuava a existir. Por isso, aprender a escrever era aprender a vencer o tempo. E cada aluno, ao traçar suas primeiras palavras, sabia que estava entrando em uma corrente antiga, invisível e poderosa, a linhagem dos que guardavam a alma do Egito. Podemos imaginar aquele jovem sentado sob o calor do sol, com o cálamo entre os dedos e o olhar concentrado. À sua frente, o mestre observa em silêncio e o som do rio preenche o ar. O menino molha o cálamo na tinta escura, respira fundo e escreve. Cada símbolo que desenha é uma ponte entre o mundo terreno e o divino. Nesse instante, ele deixa de ser apenas um aluno, torna-se parte da história. Séculos depois, outros virão, escreverão os mesmos sinais, pronunciarão as mesmas palavras. E assim, geração após geração, a escrita continuará fluindo como o Nilo, levando consigo tudo o que o Egito foi, tudo o que sonhou ser. É essa corrente que mantém viva a civilização, não as pirâmides, não os templos, mas a palavra. Porque as pedras podem se desgastar, mas o que é escrito com devoção resiste ao tempo. No fim, o aprendizado egípcio não formava apenas escribas, mas guardiões da memória. Eles compreendiam que saber é criar, é proteger, é honrar o passado. Cada símbolo inscrito era um voto de fidelidade à vida, um agradecimento aos deuses, uma promessa de continuidade. O saber era luz, e quem o possuía tinha o dever de mantê-lo aceso. Hoje, ao olharmos para as paredes cobertas de hieróglifos, vemos mais do que arte. Vemos o resultado de séculos de ensino, de mestres pacientes, de alunos sonhadores. Vemos o eco de vozes que acreditaram que o conhecimento podia atravessar o tempo. A escrita egípcia é a prova de que o aprendizado é o verdadeiro monumento da humanidade, invisível, mas eterno. E assim termina nossa jornada. Das escolas silenciosas de Tebas às margens serenas do Nilo, descobrimos que a educação no Egito Antigo era uma forma de tocar o divino com as mãos humanas. O aluno, o mestre, o escriba, todos faziam parte de uma mesma missão: preservar a harmonia do mundo através das palavras. Talvez essa seja a herança mais valiosa que eles nos deixaram, a certeza de que o conhecimento é o caminho para a eternidade. Porque quem aprende, cria, quem ensina, multiplica, e quem escreve, jamais é esquecido. Agora imagine aquele menino egípcio, ainda com o cálamo na mão, levantando o olhar para o horizonte dourado do deserto. Ele não sabe, mas o que aprende hoje será lembrado por milênios. Seu traço é pequeno, mas carrega o peso dos deuses. E ao desenhar o primeiro símbolo, ele se une à longa corrente de escribas que mantiveram viva a alma do Egito. Palavra por palavra, linha por linha, sob o mesmo sol dourado que até hoje continua a brilhar sobre as águas do Nilo.